Finalizando a Semana do Conto, no dia 23, na terça-feira, eu li A Fronteira, do E. Johnson. Está nesse livro aqui. E quando eu fui ler as notas sobre esse conto, é que eu descobri que ele não é um conto, na verdade, né? O título A Fronteira está até entre chaves, eu deveria ter prestado atenção nesse detalhe, porque nas notas esclarece, as notas feitas pelos tradutores e selecionadores dessa antologia, que é o começo de um romance do E. Johnson, que é um escritor de língua alemã, e parece que ele é muito conceituado, né, dentro da história da literatura alemã do século XX. E é um conto que fala sobre aquela época em que as Alemanhas estavam divididas, né? Que você tinha uma barreira entre uma Alemanha ocidental e uma Alemanha oriental, né? E o conto vai explorar, quer dizer, o começo desse romance vai explorar, e o resto do romance deve explorar melhor, quando uma pessoa passava da Alemanha ocidental para a parte da Alemanha oriental, como é que ela praticamente desaparecia para as outras pessoas, né? Você não conseguia ter notícia das pessoas, era como se elas tivessem ido para uma outra dimensão, né? Quase como se tivessem deixado de existir, porque você não tinha acesso a informações do que estava acontecendo com ela. Eu imagino que hoje, entre as duas Coreias, aconteça a mesma coisa, né? Quem vai para a Coreia do Norte, você perde o contato, né? Não descobre mais o que está acontecendo com a pessoa, como se ela tivesse ido, de repente, para uma outra dimensão, um outro universo. Suponho que seja assim também. E aí, pelo que eu li, né, e pelas as notas sobre esse começo do romance que foi extraído e transformado num conto aqui, a ideia é essa, né, que o romance vai explorar. Só que eu fiquei com muita vontade de ler o romance depois que eu soube que isso não era um conto. Porque ele é até escrito de forma modernista, ele começa em letra minúscula, como se você estivesse pegando o bonde andando, né? Como se você já estivesse pegando a conversa no meio. Para quem já leu romances que começam com uma vírgula e terminam com dois pontos, e quem leu sabe de que romance eu estou falando, isso não é estranho, né? Mas você logo percebe que essa é a linha mesmo desse autor. Escrever de uma forma modernista, de você ter a impressão que você pegou a conversa no meio, que ele já começa em letra minúscula, como se você tivesse perdido o início, né, da discussão, da narrativa, mas é assim que o romance começa, pelo que está escrito nas notas, né? Gostei, mas fiquei com muita vontade agora de ler o romance, que eu acho que não existe em português. E aí, desse mesmo livro, eu li no dia 25, não, no dia 26, que foi ontem, sexta-feira, no dia 25 eu li outro que está no outro livro. É esse outro conto aqui, do Peter Handke, O Bufarinheiro, que é um escritor austríaco. Esse é um conto mesmo. E é um conto estranho também. Ele também tem esse toque fortemente modernista, mas de uma outra maneira. Porque ele está descrevendo uma cena em que envolve uma conspiração, planos de assassinar alguém, de que essa pessoa recebe a visita, entre aspas, daquele que provavelmente é o seu assassino, e ela sabe que existe essa trama contra ela, mas toda essa cena de O Bufarinheiro, ela é descrita de uma forma como se fosse uma peça. A maneira como o Handke vai descrevendo, você não tem certeza se aquilo realmente é uma peça que está acontecendo, que aí ele está descrevendo o movimento dos atores no palco, ou se é aquele modernismo no sentido de descrever como o próprio escritor arruma as figuras dentro da história, né? De o ator se aproximar mais, o personagem se aproximar mais, como se fosse um ator no palco, né? Ocupar um determinado espaço ali, como se fosse um palco, como se fosse o próprio escritor na sua cabeça, né, planejando como é que as figuras da sua história vão se mover. Eu achei que ele tem essa ambiguidade, né? Você não ter certeza se é realmente uma cena de uma peça e que aí o autor está descrevendo o movimento dos atores no palco ou se é realmente como o próprio escritor na sua cabeça está arrumando o movimento dos personagens dentro da história que ele está narrando. Me bateu essa dúvida, né? Me bateu essa dúvida. É interessante também.
É interessante também. Embora eu tenha a impressão que eu vou ter que tornar a ler mais tarde, né? Se eu quiser ler melhor, eu provavelmente vou ter que tornar a ler. E no dia 25, esse sim foi o que eu li na quinta-feira, foi um que eu reli, que esses dois do volume de conto alemão eu nunca tinha lido, né? Mas esse aqui foi outra releitura da Semana do Conto, o conto da quinta-feira. Dizem que ela existe, que está nesse volume aqui, do Erika Nepomuceno, e que continua muito bonito e me deixou comovido também dessa vez que eu reli. Né? É a primeira vez que eu releio esse conto, porque agora eu li no meu livro de contos do Eric Nepomuceno, né? Que é um conto que atravessa algumas gerações de uma mesma família, né? Tem vários cortes dentro desse conto, dizem que ele existe. E você vê uma determinada emoção, um determinado sentimento se repetir, né? Nas relações entre pais e filhos, nas relações entre marido e esposa, nas relações entre irmão e irmã, nas relações entre dois amigos. E dizem que ela existe. Só que eu não vou dizer para vocês que ela é esse. Mas vale a pena ler esse conto. Muito bonito. A única coisa que eu achei relendo agora, eu acho que é porque eu acabei de sair da leitura do Henry James, né? É que o Nepomuceno podia ter insinuado mais e dito menos. Mas talvez seja vício, né? Você fica lendo muito o James e aí você fica exigindo dos outros escritores aquela sutileza excessiva, né? De repente é vício, é vício. E aí, para fechar esse vídeo, que esses foram, né, com todos os outros vídeos resenha, né? Nós tivemos 4 vídeos resenhas para a Semana do Conto. E esses 3 contos foram os que eu não fiz um vídeo resenha especialmente para eles. Para fechar esse vídeo, eu vou mostrar as coisas que eu ganhei e algumas coisas que eu comprei. E aí, eu ganhei da Miriam esse livro aqui, do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, que é um livro muito famoso, né? Toda a primeira parte dele é a narrativa da experiência dele em campo de concentração, né? Eu ainda não li o livro, eu só dei uma olhada e conheço de fama, por isso eu queria lê-lo. Estava na minha lista de desejos e a Merian mandou para mim de presente. Muito, muito, muito obrigada, Merian. E aí, eu acho, pelo que eu li a respeito dele, que me interessou, que seria através desse depoimento, né, desse terapeuta, o Viktor Frankl, que ele tem até toda uma teoria na área de terapia, né, ou psicoterapia, um tanto a ver com a experiência dele no campo, que não é certo que todas as pessoas revelam só o seu lado pior quando estão em situações limite, né? Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. Que às vezes nós vivemos uma época tão cínica que as pessoas sempre dizem que todo mundo vai ter o pior comportamento diante de uma situação difícil, diante de uma situação de vida ou morte. E não é assim. Não necessariamente. Também comprei o 4º volume da série do Anne de Green Gables, da Lucy Montgomery, Anne do Wind Poplars ou Anne dos Álamos Ventosos. É o 4º volume da série. Ainda não li, mas já está aqui. Chegou. E antes de eu entrar. E também esse aqui que eu ganhei, do Rafael Berazin. Ainda está no plástico, ele é tão lindo, que é uma edição muito bonita, uma edição de luxo mesmo, do Conan Bárbaro, volume 1, do Robert Howard, que saiu pela Pipoca e Nanquim. Mas isso aqui é uma coisa linda. Eu não vou ficar abrindo, porque eu estou tentando proteger ele. Ele já chegou já há mais de 10 dias. Eu achei lindíssimo. O livro é muito lindo, essa edição da Pipoca e Nanquim. Muito obrigada, Rafael, muito obrigada. Foi um presentaço também. Muito lindo, muito lindo. Esse também estava na minha lista de desejados. Muito bacana. E dos livros que eu comprei, né? Os últimos que eu comprei, além daquele da série da Anne, né? Eu comprei, que eu achei perdido
numa, numa livraria evangélica daqui, aliás, na única livraria evangélica boa que a gente tem atualmente em Nova Iguaçu, o Racionalista Romântico, que é uma reunião de vários ensaios organizados pelo Piper e por esse Metz, né, sobre o C.S. Lewis, Deus, Vida e Imaginação, na obra de C.S. Lewis. Eu tô louca para ler, até porque saíram esses livros pela Thomas Nelson, que foram os livros que eu estava procurando na CPAD e não achei. Eu achei na Saraiva outro dia, no dia 13 desse mês eu achei lá na Saraiva. Eu estava procurando esses aqui que eu comprei na Saraiva então. A Última Noite do Mundo, de C.S. Lewis. E esse outro aqui, sobre histórias. Nessas edições, tem as lombadas até coloridas. E tem um tamanho de fonte muito bom, pelo que eu tive olhando. Que são umas edições muito bonitas mesmo que a Thomas Nelson Brasil está fazendo do C.S. Lewis. Ela está relançando alguns títulos, né, com novas traduções, mas de títulos dele que já haviam saído no Brasil, né, O Peso da Glória, Cristianismo Puro e Simples, em edições capa dura lindérrimas, e alguns que nunca tinham saído no Brasil, como esses dois, por exemplo, sobre histórias e A Última Noite do Mundo. E tem agora que saiu no dia 15, né? Não tinha ainda na livraria, porque foi lançado oficialmente no dia 15 deste mês, o Deus no Banco dos Réus, que eu também botei na minha lista de desejados. E foram estes